Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Direto do Centro Islâmico do Paraná, na Mesquita do Jardim Botânico, nessa série O Islã em Foco. Falamos na aula passada sobre a fé nos livros, que nós muçulmanos acreditamos em tudo aquilo que Allah revelou. E acreditamos também que a aula de hoje, na última revelação de Allah para a humanidade, o seu livro, o Alcorão Sagrado. O Alcorão Sagrado é a palavra literal de Allah. Nós muçulmanos acreditamos que Allah, assim como revelou os livros anteriores, selou a sua mensagem com o Alcorão, Al-Qur'an. O Al-Qur'an é a palavra literal de Allah. O Al-Qur'an, ele corrobora, ou seja, ele confirma as mensagens anteriores. E o Alcorão também abroga as mensagens anteriores. Como isto? Ele confirma, ou seja, ele confirma aquilo que Allah revelou para os mensageiros do monoteísmo, da crença em Allah, sobre o paraíso, o dia do juízo final, a recompensa. E abroga no sentido que, sendo a última das revelações de Allah para a humanidade, a validade então fica com a última das revelações. Então o Alcorão Sagrado é um livro, é a mensagem de Allah para toda a humanidade. O Alcorão fala In huwa illa dhikrun lil alamin. Esse Alcorão, ele não é a não ser uma mensagem para os mundos. Como se deu a revelação do Alcorão? Como que se deu a revelação do Alcorão? O Alcorão foi revelado por Allah ao mensageiro de Deus, ao seu mensageiro Muhammad, por intermédio do mensageiro Gabriel, o anjo Gabriel. O Allah, então, ele falou, sim, Allah falou. O Alcorão é a palavra literal de Allah. Allah falou ao Alcorão, ditou o Alcorão ao anjo Gabriel, e o anjo Gabriel transmitiu o Alcorão ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. O Alcorão não foi revelado todo ele de uma vez só. Passaram-se 23 anos para que a revelação fosse completada. Então o Alcorão foi revelado aos poucos e de acordo com alguns eventos de acordo com alguns eventos e a vida do mensageiro de Allah, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. O primeiro versículo que Allah revelou no Alcorão foi versículo Surata 96, versículo do 1 ao 5, que é leia. Imagine, a tua religião, a minha religião, a nossa religião, o Islã começa com o versículo dizendo leia. Se deu assim a transmissão. Allah falou, o anjo transmitiu como foi revelado ao mensageiro de Allah. Então o mensageiro de Allah, ele recebia a revelação do anjo Gabriel, e em seguida ele memorizava, deixava aquilo no seu coração, o Alcorão até então ser revelado, e ele ditava, e ele falava, ele recitava o Alcorão para os seus companheiros. Entre os seus companheiros tinha aqueles que anotavam e tinha aqueles que era a maioria que memorizavam o Alcorão. O Alcorão Sagrado tem 114 capítulos, nós chamamos de surah, é dividido por versículos, que é ayah. Bem que a palavra ayah em árabe significa também um sinal da prova de Allah, né? Então como que se deu a transmissão do Alcorão? O profeta de Allah recebia a revelação, ele era o primeiro a memorizar e ele então recitava o Alcorão para seus companheiros anotavam e memorizavam, e foi passado assim de geração após geração, até que depois da morte do mensageiro de Allah, seus companheiros eles anotavam até o que até então tinha sido revelado. Então na época do califa Abu Bakr, o Alcorão foi reunido e feito num livro só, com a anuência de Allah. Tudo aquilo que Allah revelou do Alcorão foi registrado. Então o Alcorão ele foi preservado de duas formas, a forma oral e a forma escrita. Até hoje nós muçulmanos estudamos, lemos e memorizamos o Alcorão da forma que foi revelado por Deus ao seu mensageiro Muhammad. Memorizamos até a forma que se pronuncia certas palavras e certas letras. Como que se dá a organização do Alcorão? O que o Alcorão trata? Como nós sabemos, o Alcorão é o livro de Allah para toda a humanidade. O Alcorão fala de Allah, Allah falando dele mesmo na primeira pessoa e na terceira pessoa.
Allah fala dele mesmo no Corão, falando seus nomes, seus atributos. Allah fala do paraíso, fala do inferno, fala das ações que levam ao paraíso e fala também das ações que levam ao inferno. Allah fala dos povos passados, fala dos povos futuros, o que acontecerá com as pessoas no dia do juízo final, fala da passagem dos profetas, e o Corão também fala de legislação e norma, e normas. Daí vem a pergunta: o Alcorão Sagrado, o Alcorão que nós temos aqui, essa tradução magnífica do professor Samir Hayek, é considerado o Alcorão? Ele é considerado o significado dos versículos do Alcorão. Por que falamos isto? Porque Allah revelou o Alcorão em árabe, um mensageiro em árabe. O Alcorão foi revelado em idioma árabe. Então, se alguém quiser se aprofundar mais e mais e mais no Alcorão, ele tem a prova real, ele tem a origem, como foi revelado. Temos significado dos versículos do Alcorão, o que nós chamamos de interpretação do significado dos versículos do Alcorão, ou tradução dos significados do versículo do Alcorão. O Alcorão é uma palavra de Allah por excelência para toda a humanidade. Vejamos Surata 39, versículo 23, o que diz: Allah revelou a mais bela mensagem, um livro homogêneo, com estilo e eloquência e condizente. Por ele, por esse Alcorão, arrepiam-se as peles daqueles que temem seu Senhor. Logo sua pele, seus corações se apaziguam diante da recordação de Allah. O Alcorão fala, Deus fala no Alcorão: este é um livro que fizemos descer, um livro abençoado. O Alcorão é um livro cheio de bênção. O Alcorão Sagrado, ele é o milagre de Allah para o profeta Muhammad e para todos os muçulmanos. Nós vemos e veremos no próximo encontro que Allah mandou vários milagres para vários profetas, porém esses milagres serviram para a época de seus profetas. Com a morte desses profetas, os milagres deixaram de existir. Na época do profeta Moisés, vemos que ele jogou o cajado no mar, o mar vermelho se abriu. Hoje ninguém consegue fazer mais isso com o cajado e o mar vermelho não se abrirá mais. Abriu somente, aquele milagre foi somente para o profeta Moisés. O profeta Suleiman falava com os pássaros, ele fazia chover com a permissão de Allah. Suleiman se foi e esse milagre não acontece mais. O profeta Jesus, que a paz seja sobre ele, curava o leproso, curava o doente e ressuscitou o morto com a permissão de Allah. Jesus não está entre nós e ninguém consegue fazer mais isto. E o milagre que Allah deu ao profeta Muhammad, qual é? É o Alcorão. Este milagre se mantém até hoje e vai se manter até o dia do juízo final. Não foi mudada uma letra sequer. Não foi mudada uma palavra sequer. Não existe nenhum outro livro na face da terra que seja memorizado do começo ao fim. E cada vez que a pessoa abre o Alcorão para ler e para escutar o Alcorão, ele sempre vai encontrar um significado a mais para ele. Meus irmãos muçulmanos, meus amigos, o Alcorão tem sua interpretação, tem sua exégese. O Alcorão tem seu entendimento. Procurai o conhecimento do Alcorão com os professores. Procurai o conhecimento e interpretação do Alcorão com os sábios. O Alcorão é um livro aberto, onde fala que é orientação para a humanidade. O Alcorão é orientação para a humanidade. O Alcorão é uma misericórdia para a humanidade. O Alcorão é uma recordação para a humanidade. Que Allah nos beneficie com o Alcorão. Cabe a todos nós, então, nos beneficiarmos com o Alcorão de que forma? Aprendendo seu significado, aprendendo seu entendimento, memorizando, aprendendo a sua leitura. E como o profeta Muhammad disse, por cada letra que a pessoa ler do Alcorão, ela ganhará 10 hasanat, terá 10 degraus no dia do juízo final. Será dito para a pessoa: suba o teu degrau, suba os degraus no Alcorão, suba os degraus no paraíso, porque o seu último degrau lá no paraíso será no último versículo que você leu no Alcorão. Que Allah nos beneficie com o Alcorão e faça de nós o povo do Alcorão, o povo que aprende, que entende, que lê, que recita, que memoriza e que ensina o Alcorão. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.